Olá pessoal, professor Vimerson Dantas com vocês e hoje nós vamos trazer um módulo específico do LibreOffice Calc. Tranquilo? Então, sem muitas delongas, vamos para a nossa prática, né? Olha só, deixa eu só reduzir um pouco aqui. Prontinho, fica melhor assim. Primeira coisa, a gente precisa entender um pouco sobre a interface desse aplicativo. E o LibreOffice Calc, antes de mais nada, vocês já devem ter ouvido falar dele, aonde a gente vai trabalhar com cálculos. E todos os cálculos que nós formos realizar dentro do LibreOffice Calc vão ser inseridos dentro de células, ok? Então aqui eu tenho, por exemplo, a célula A1, a célula C3, a célula B5. Todas as células são referências aonde nós vamos inserir nossos dados. E com relação à inserção de colunas e de linhas, olha só, pessoal. Nós temos as colunas representadas por letras. E já sabemos que o alfabeto vai até a letra Z. Porém, as colunas do Calc, elas não finalizam na letra Z. Olha só. Depois da letra Z, nós vamos ter a coluna AA, depois AB, AC e assim sucessivamente. Alguém pode estar se perguntando, professor, isso é infinito? Não é infinito. A última coluna do LibreOffice é justamente a AMJ, ok? É a última coluna da planilha 1 do LibreOffice Calc. Vou voltar lá para a primeira coluna. Professor, como é que eu faço para ir para a última coluna rapidamente? Pressiona a tecla Ctrl e a seta direcional para a direita. Vou para a última coluna do Calc. Ctrl, seta direcional para a esquerda, vou para a primeira coluna. Do mesmo jeito que as colunas, nós percebemos que elas não são infinitas, nós temos também as linhas, não é isso? E as linhas, elas vão até a linha de número 1.048.576. Tudo bem? Então, temos essa quantidade de linhas e colunas disponíveis para edição das nossas planilhas. E eu vou adicionar algumas informações dentro das células para vocês perceberem uma coisa. O que eu posso adicionar dentro de uma célula? Vamos lá. Eu posso adicionar, por exemplo, um texto. Eu vou até colocar aqui ao lado quais são os tipos de dados que eu posso adicionar dentro de uma célula. Então, eu posso adicionar um texto, posso adicionar um número, posso adicionar, por exemplo, 25 mais 3. Isso que eu acabei de escrever foi uma fórmula, certo? Olha só, vejam que quando eu escrevo uma fórmula, eu estou utilizando apenas o operador da soma, só o operador. Mas eu também posso escrever uma função, certo? E a função vai ser escrita como? Com nomes. Vou efetuar a soma de 25 e 10, por exemplo. Vejam que agora eu não estou utilizando mais o operador da soma, e sim a palavra soma. Consequentemente, eu tenho um resultado e isto aqui vai ser uma função. E para a gente finalizar, os tipos de dados que eu posso inserir em uma célula, temos aqui uma data.
né? Por exemplo, 10/1/2024. Olha lá. Ele já interpreta como uma data. Tranquilo? Então, temos aqui a coluna com os dados que eu digitei e eu especifiquei aqui, basicamente, o tipo de cada dado. Vamos agora trabalhar realmente com fórmulas, com funções, para a gente ver um pouquinho mais na prática como funciona essa questão das planilhas, né? Olha só, eu estou aqui na planilha 1 e eu quero adicionar uma nova planilha. Por quê, pessoal? Essa planilha 1 eu vou deixar ela aqui para a gente fazer as anotações e os cálculos eu vou fazer na planilha 2. Então, vou adicionar uma nova planilha. Criei essa nova planilha e eu vou colocar valores: 10, 20, 30 e 40. Com esses valores adicionados, eu agora quero realizar alguns cálculos com eles, certo? Alguns cálculos. Primeiro, eu quero somar os 4 valores. Igual A1 mais A2 mais B1 mais B2. Percebam que eu estou utilizando o operador da soma para fazer esse cálculo aí. O resultado que eu vou ter, 100, que é a soma de todos os valores. Porém, lembre-se, eu utilizei uma... Deixa eu só ajustar aqui, para ficar melhor a gente visualizar. Eu utilizei uma fórmula. Posso utilizar também uma função. Vamos lá. Para eu efetuar o cálculo da soma desses valores, vai ser soma A1, A2, B1 e B2. Certo? Percebam que eu somei as células individualmente. O valor de A1 e o valor de A2 e o valor de B1 e o valor de B2. Então, interpretem que o ponto e vírgula serve como referência individual. E o calc vai interpretá-lo como uma partícula I. Efetue a soma de A1 I, A2 I, B1 e B2. Beleza? Isso aí eu faço a soma dos valores individuais, das referências individuais. Vamos agora para a soma do intervalo. O que é intervalo? Eu vou especificar a primeira célula e a última célula. E o próprio aplicativo vai se encarregar de fazer todo esse jogo, de interpretar quais são as células que vão estar envolvidas nesse cálculo. Tranquilo? Então, eu vou lá da célula A1 até a célula B2. De A1 até B2, percebam que eu vou contabilizar aqui, ó, azul, tá vendo? Todo este intervalo, da célula A1 até a célula B2. Então, vai entrar tudo isso aí no meu cálculo. Todas essas células vão entrar no meu cálculo. Tudo bem? Realizei o cálculo, está tudo correto. Agora, nós vamos trabalhar com outra situação. Percebam que aqui, ó, eu tenho uma fórmula. Opa. Aqui eu tenho uma função. E aqui eu tenho uma outra função. Certo? Todas me trouxeram o mesmo resultado. E agora eu vou começar a utilizar outros operadores aritméticos. Certo? Deixa eu só apagar tudo aqui. E vamos lá. Quais são esses outros operadores? Eu quero fazer, por exemplo, o cálculo da média aritmética. Como é realizado o cálculo da média aritmética
Na matemática, eu vou somar os valores e vou dividir pela quantidade de valores, certo? Então, vamos lá. Igual a A1 mais A2 mais B1 mais B2. Certo? Efetuei o cálculo da soma. E vou dividir pela quantidade de valores, que é 4. Preste atenção, pessoal, que dessa forma que eu acabei de escrever, ele não vai calcular o valor correto. Preste atenção. O total da soma vai dar 100. 100 dividido por 4 vai dar 25. Mas preste atenção o que é que vai acontecer quando eu pressionar Enter agora. Olha lá. 70. Por que aconteceu esse problema? Vamos lá. Vou criar aqui uma planilhazinha de anotações. Para vocês tomarem nota por aí. Olha só. Existe no Calc a ordem de resolução das expressões, que são expressões numéricas. Então, primeiro, nós vamos resolver tudo que vier entre parênteses ou exponenciação. Certo? Depois, multiplicação, que é representado pelo símbolo do asterisco, né? Ou divisão. Por último, soma ou subtração. Então, a gente, quando for realizar qualquer operação no Calc, tenham ciência que é necessário entender essa sequência. Primeiro os parênteses, depois a exponenciação, depois multiplicação, por último, a divisão. Tá bom? A gente tem que organizar isso aí direitinho. Olha só. Aqui, qual foi o erro que aconteceu? Prestem atenção comigo para ficar fácil de entender. Primeiro, não vai ser feita a soma. Primeiro vai ser feita a divisão, certo? Primeiro vai ser feita a divisão. Quem é B2? B2 é 40. Então, eu vou dividir B2 por 4, que vai me resultar, vou até colocar aqui, ó, fica facinho, que vai me resultar em 10. Então, o cálculo vai ser o seguinte, A1, 10, mais A2, 30, mais B1, 20, mais o que eu vou fazer aqui agora, ó, é este cálculo, pessoal, ó. É esse cálculo aqui. B2, 40 dividido por 4, 40 dividido por 4, 10. Agora, qual o resultado que eu vou ter? 10 mais 30. 10 mais 30, 40. 40 mais 20, 60. 60 mais 10, 70. Que foi exatamente o cálculo que a gente fez. Que o Calc realizou, quer dizer. Então, para que dê certo, o cálculo que eu estou querendo, que é a média, vou fazer o seguinte. Ó. Primeiro, eu vou dividir... desculpe. Primeiro, eu vou realizar a soma. Percebam que está dentro do parênteses, né? Está dentro do parênteses. Primeiro eu vou resolver a soma. Como é que vai ficar? A1
10 mais A2, 30, vai dar 40, mais B1, 60, mais B2, 100. Aqui, 100. Dividido por 4. Agora sim, a sequência natural da operação está correta. Primeiro, vamos lá para as anotações. Primeiro vai resolver os parênteses, para depois resolver a multiplicação, exponenciação, divisão e aí vai. Vamos exercitar, né, minha gente? Olha só, eu vou escrever um cálculo aqui. Vocês pausem o vídeo e tentem resolver aí, viu? Tentem resolver para treinar. Depois volta para ver a resolução, ok? Vou escrever aqui o cálculo. Olha só. A1 mais B2 menos 5 mais V2. Olha aí. Eu quero saber qual o resultado desta expressão que eu acabei de colocar aí para vocês, certo? Dê uma pausa no vídeo e tente resolver. Já já você volta. Prontinho, né? Já deu tempo aí de resolver. Vamos entender o seguinte. Qual é a primeira ação que a gente precisa realizar num cálculo com uma expressão dessa aí? Presta atenção. Igual, qual é o valor de A1? Primeira coisa, pessoal, a gente precisa substituir tudo. A1 é o valor 10. Qual é o valor de B2? B2 é o valor 40. Menos 5 elevado ao quadrado, né, porque é exponenciação, mais B2. B2 é quem? 40. Só fiz substituir. Vamos para frente. Qual é a operação que eu vou realizar agora, minha gente? É esta aqui, ó. Primeiro eu vou fazer a exponenciação. Então, vamos lá. 10 mais 40 menos 5 elevado ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Mais 40. Tem algum cálculo preferencial entre mais e menos? Não tem. Soma e subtração? Não tem. O que é que eu vou fazer? Eu vou seguir a sequência da esquerda para a direita. 10 mais 40, 50. 50 menos 25, 25. 25 mais 40, 65. Então, quando eu escrever essa expressão, que eu pressionar Enter, eu vou ter aí o valor de 65. Por que a gente precisa saber essa sequência de resolução da expressão? Por um simples motivo, pessoal. Lá na prova, eles vão colocar a expressão e vai perguntar qual o resultado dessa expressão. Se você trouxer ela para o aplicativo, digitar e pressionar Enter, ele já calcula. Mas lá na prova, lembrem-se, você não tem o aplicativo, não tem computador. Então, é necessário que você saiba como calcular manualmente uma expressão dessa forma. Ficou claro, pessoal? Então, vamos agora, a gente trabalhou, deixa eu só recapitular aqui. A gente trabalhou com os números, com as fórmulas e agora vamos trabalhar com as funções. Vamos lá. Eu vou criar uma nova planilha, né?
chamar ela aqui de planilha 3, botão direito, renomear, planilha 3. Opa, pegou não? Pronto. Nessa planilha, eu vou elencar alguns produtos. Por exemplo, biscoito, bolo, café, suco, água e salgado. E eu tenho aqui os valores de cada um dos produtos, certo? O valor de cada um dos produtos. Então, vou colocar aqui biscoito, vai ser R$ 4,85. Percebam que quando eu coloquei R$ 4,85, ele ficou um número. E eu gostaria que esse número fosse representado na forma de moeda. Então, pessoal, eu vou formatar a minha célula para o estilo moeda. Simples assim. Eu vou formatar como moeda. Certo? Cliquei e olha o que é que acontece. Automaticamente ele já formatou. Vou colocar aqui o bolo. O bolo, R$ 8,00. Um bolo. Não está formatado. Então, eu venho aqui e adiciono. Ah, mas eu vou querer que todas essas células sejam formatadas como moeda. Seleciono elas e automaticamente eu já formato. Então, o café. Qual o valor do café? R$ 8,50. Olha lá. Automaticamente ele já calculou. O suco, R$ 7,00. A água, R$ 2,50. Salgado, R$ 6,50. Pronto. Então, eu coloquei alguns valores e eu queria, na célula B9, percebam que é aqui, ó, B9. Na célula B9, eu quero calcular o total dos produtos, certo? Quero calcular o total dos produtos. E dessa vez eu vou utilizar uma função igual a soma de quem? Eu posso escrever assim: B2, B3, B4, B5, B6 e B7. Individualmente. É uma forma que eu posso fazer. Olha lá, 37 e 35. Mas, dessa forma que eu utilizei, nesse caso aqui, eu estou somando 6 células. E se eu tivesse que somar 500 células, imaginem o trabalho que eu ia ter de colocar B2, B3, B4, B5, B6, B7 até B501. No caso, B502, né? Seria um trabalho absurdo. Para isso, existe uma forma do intervalo, como a gente já falou anteriormente. Como é que eu vou fazer isso? Bem tranquilo. Olha só. Basta eu especificar a primeira célula, que no caso é B2, e a última célula, que é B7. Feito isso, olha o que eu tenho. O mesmo resultado, 37 e 35. Então, pessoal, é muito tranquilo a gente realizar esse tipo de cálculo dentro do Microsoft, do LibreOffice Calc, porque ele já tem algumas funções pré-prontas. Agora eu vou acrescentar. A gente até então utilizou só a função da soma. Mas, por exemplo, preste atenção. Se eu quiser calcular a média... Opa, escrevi errado aqui. A média de valores. A média vai ser a soma dividida pela quantidade de valores. Ou eu posso utilizar esta função. B2 até
B7. Pode ou não pode? Olha aí. Então, eu tenho um total, eu gastei um total de 37,35 e a média de gastos foi 6,23. Então, aqui eu tenho, ó, a média dos valores. Vamos agora para um outro cálculo. Eu quero saber, olha só, eu quero saber qual foi o valor mais alto, né? Qual foi o valor mais alto? Preste atenção. Vou colocar aqui de outra cor. O valor mais alto vai ser calculado por uma função chamada máximo. É o valor máximo entre um intervalo. Qual é o intervalo? Vocês percebam que eu vou utilizar aqui o mesmo intervalo para ele me retornar várias informações. Eu tenho um intervalo de dados, que é de B2 até B7, e esse intervalo de dados ele pode me retornar dezenas de informações. Dados são valores isolados. Informação é um dado contextualizado. Então, qual é o valor máximo aí? B2 até B7. Eu não sei, eu quero que ele me diga. Enter. O valor mais alto foi 8,50, ou seja, o valor máximo. Vamos agora para o valor mínimo. O valor mais baixo. Certo? Igual a mínimo. Então, eu usei o máximo para calcular o mais alto. E o mínimo de onde? Mesmo intervalo, pessoal. B2 até B7. Mesmo intervalo. Tranquilo? Olha aí o resultado. 2,50. Então, eu tenho, né? Eu vou só colocar nas nossas anotações aqui. Preste atenção. Principais funções. A soma, onde eu vou especificar o intervalo. A média, onde eu também vou especificar o intervalo. Máximo, onde novamente vou especificar o intervalo. E mínimo, onde eu vou especificar o intervalo. Certo? Tem aqui todos os cálculos, todas as funções. E vamos acrescentar agora, preste atenção. Vamos imaginar que nesse momento eu queira calcular o... aqui. O terceiro valor mais alto. Quando a gente calculou o valor mais alto, nós utilizamos a função máximo. E agora eu quero calcular o terceiro valor mais alto. Nesse caso, eu vou utilizar uma função chamada maior. E essa função
ela vai ser composta pelo intervalo e a posição do número que eu queira adicionar, que eu queira calcular. Do mesmo jeito que eu tenho a função maior, também tenho a função menor, aonde eu vou especificar o intervalo e a posição também. Entendido, pessoal? Vamos lá. Na nossa planilha 3, o terceiro valor mais alto. Como eu vou fazer isso? Igual. Não vou utilizar a palavrinha máximo, porque não é o máximo que eu quero. O máximo só tem uma resposta. Máximo, nesse caso aí, vai ser 8,50. Porém, eu quero o valor, o terceiro valor mais alto. Temos. Qual é o intervalo? B2 até B7. Neste intervalo, eu quero a posição. Qual é a posição que a gente está precisando? O terceiro. Mas você só precisa colocar o sinalzinho de terceiro. Não, basta colocar o número 3. Número 1 é o primeiro, número 2 é o segundo, número 3 é o terceiro, e assim sucessivamente. Então, aí eu já tenho o terceiro valor mais alto. Olha lá. Antes de eu pressionar Enter, vamos analisar os nossos dados? O primeiro valor mais alto, já vimos aqui que é 8,50. O segundo valor mais alto é R$ 8,00. O terceiro valor mais alto, R$ 7,00. Olha lá. Mas apareceu só o número 7. Lembrem-se que aqui o que está escrito é o número 7. Esta célula está formatada como moeda. Vamos ver essa outra célula. Ela não está formatada como moeda. Olha aqui. Vejam aqui, tá vendo? Nesse caso, vamos adicionar a formatação de moeda. Então, do mesmo jeito que eu calculo o mais alto, eu também calculo o mais baixo. O terceiro menor, o segundo menor, do jeito que você quiser, é possível fazer. Vamos agora trabalhar outras funções. Olha só, tem uma função de contagem, certo? Onde eu vou contar os números. Eu vou especificar apenas o intervalo. Vamos lá. Eu vou apagar aqui, certo? Quantos valores foram digitados? Igual conte.num B2 até B7. Vou contar os números de B2 até B7. Certo? Bora lá. Ah, professor, mas ficou com a representação de moeda. É só tirar. Selecionar logo todos aqui e retirar. Prontinho. Então, aqui eu tenho uma quantidade de números. Eu quero agora saber os produtos. Conte.valores. Essa função, ela não vai contar somente os números. Ela vai contar os valores. E para a gente recapitular, quais são os valores que podem existir dentro de uma célula? Texto, número, fórmula, função e data. Esses são os valores que eu posso colocar dentro de uma célula. Então, esta função, conte valores, ela simplesmente vai contabilizar todos os valores. Deixa eu só ignorar aqui.
seja número, texto, data, fórmula ou função. A primeira que a gente utilizou, essa continue, ela só contava números. Já a função de conta e valores vai contar todos os valores. Então, só para vocês terem uma ideia, quando eu digitar aqui conte.valores, A1 até B3, quando eu digitar isso aí, qual o resultado? Dê uma pausa aí no vídeo, enquanto eu vou tomar uma água, faça o cálculo, depois volte, viu? Pronto! Vamos voltar agora, né? Quais são os valores que estão no intervalo de A1 até B3? A1 tem produtos, A2, biscoito, A3, bolo. B1, valor. B2, 4,85. B3, 8. Então, eu tenho 6 valores. Aqui, ó. 6 valores nesse intervalo. Se eu colocar até B7, vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Olha lá. Ficou claro? Independente de ser número, texto, data, fórmula ou função, a função conta e valores vai contar todo mundo. Tranquilo? Vou agora implementar. Vamos lá. Olha o que é que eu quero. Quantos valores acima de R$6? São R$7. Percebam que agora, olha só, agora eu vou ter uma condição. Quando eu utilizei continue, eu contei os números. Quando eu utilizei conta valores, contou todos os valores. Mas agora eu quero contar os valores acima de R$7. Então, eu vou utilizar a função conte.se, a partículazinha se, que é uma condicional. Vamos lá. Conte.se, o intervalo e a condição. Olha que interessante. Veja que agora eu já estou utilizando dois parâmetros, né? Dois parâmetros. O intervalo, ponto e vírgula, a condição. Feito isso, vamos embora. Igual conte-se B2 até B7, que é o intervalo. Qual é o critério, qual é a condição? Maior que 7. Como eu estou utilizando o símbolo de maior, eu preciso especificar entre aspas. Maior que 7, entre aspas, justamente porque o 7 sozinho, ele é um número. Se eu coloco o símbolo de maior, menor, de igual, esse 7 ele deixa de ser um número para se transformar em um texto. Então, de B2, ele vai contar de B2 até B7 quantas vezes acontece de ter números maiores do que 7. Tá? Bora lá? Aí.
Maior do que 7 eu tenho 8,50 e 8. Mas e o 7? O 7 não é maior que 7, o 7 é igual a 7. Vamos mudar? Vamos lá. Maior ou igual. Dessa forma agora, olha aí, dessa forma agora, nós vamos ter o número 7 englobado no cálculo. 7, 8 e 8,50. Tá? Entendido? Vamos para frente. A gente utilizou a função conte num, conte valores, conte se. Todas essas funções fazem parte aí do repertório de funções que o cálculo nos oferece. Olha só, pessoal. Aqui eu tenho uma lista com todas as funções do cálculo. Todas sem exceção. Nós temos 458 funções. Caramba, professor! Hoje agora, né, nós trabalhamos aqui, deixa eu ver quantas. 3, 6, 9, 10, 11 funções, ainda falta 448. Não, 447, não. Não vamos trabalhar todas. A gente precisa entender as principais, as que são mais cobradas nas provas. Tranquilo? Então, dentro do LibreOffice Calc, nós temos essas como principais. As bancas cobram bastante essas funções. E temos mais um aqui para a gente acrescentar, que seria a função se. Certo? Por exemplo, eu quero saber a avaliação desses valores aqui, desses preços, certo? Como é a avaliação? A avaliação vai ser se ele é caro ou se ele é barato. E qual é o meu parâmetro? O meu parâmetro vai ser R$6, certo? Se o produto for menor que R$6, ele é barato. Se o produto for maior que R$6, ele é caro. Não vamos colocar 7, né? A gente utilizou essa daí. Vamos avaliar com 7. R$7. Como é que eu utilizo a função se? Olha só. Condição. Vejam que essa função tem 3 parâmetros, certo? Condição. Verdadeiro. E falso. Ok? Vamos lá para a gente fazer o cálculo. Essa avaliação, vou colocar aqui com uma corzinha verdinha. Ela vai ser assim. Essa primeira, esse verde aqui tá meio estranho. Essa primeira, vou fazer o cálculo dela. Se B2 for maior que 7, então se o valor do biscoito for maior que 7, o que é que vai acontecer? Esse valor é caro. Se o valor do biscoito for menor ou igual a 7, é porque esse biscoito ele é barato. Tranquilo? Primeiro parâmetro, a condição, ou seja, se o valor do biscoito for maior do que 7. O segundo parâmetro é caso a condição seja verdadeira, que aí vai dar caro. E o terceiro parâmetro, caso a condição seja falsa, que vai ser barato. Então, pressionei Enter. Olha lá, 4,85
é menor do que 7, ou seja, é barato. Agora, se eu quiser calcular para os outros, para o bolo, para o café, para o suco, para a água e para o salgado, eu vou precisar escrever tudo novamente? Não. Eu tenho duas situações. Ou eu seleciono a célula, copio, Ctrl C, ou venho aqui, né, copiar, venho para a célula de baixo e mando colar. Percebam que automaticamente ele já recalculou. Por quê? Olha só. Na primeira era B2. Quando eu copiei para baixo, por ser uma referência relativa, ela automaticamente já mudou. Então, uma forma de eu recalcular os dados seria assim, Ctrl C e Ctrl V. Caso contrário, mas eu não quero copiar e colar, a gente pode utilizar no canto inferior direito da célula, eu tenho a alça de preenchimento. E essa alça de preenchimento eu vou clicar e arrastar ela. Olha só. Automaticamente, todos os valores foram avaliados. Eu já sei quem é barato e também já sei quem é caro. Entendido? Percebam que eu coloquei algumas cores. Ah, professor, mas eu queria eliminar essas cores. Né? Não queria deixar tranquilo. Seleciona. Olha a ferramenta que existe aqui em cima. Limpar a formatação direta. Simplesmente eu vou clicar. Ele apagou toda a formatação. Eu vou deixar apenas centralizado. Entendido, pessoal? Então, eu tenho várias opções, né, de fazer cálculos. Nesse caso, aí a gente já utilizou algumas. Não tem como a gente trabalhar, obviamente, com todas as funções. Né? Eu trouxe aqui algumas das principais. E agora vamos começar a utilizar alguns recursos que o Calc nos oferece. Por exemplo, quando o produto tiver uma avaliação que for barato, eu queria que ele ficasse na cor verde, certo? E caso eu tenha um produto que seja com avaliação caro, eu quero que ele fique vermelho, certo? Para isso, eu vou utilizar um recurso de formatação automática da célula. Olha aqui, ó, que é uma definição de condição. Então, é a formatação de acordo com a condição. Vamos lá. Qual é a condição? Quando o valor da célula for igual a barato. Certo? Quando o valor da célula for igual a barato, ele vai ser o estilo bom, né? Como ele colocou aqui, ó, que é verde. Ok. Assinando aqui. Quando for barato, vai ficar verde. A outra condição é quando o valor da célula for igual a caro, ele vai ficar vermelho. Olha lá. Vou definir aqui a condição. Prontinho. Quando o valor da célula for igual a barato, esse aqui, vou colocar as aspas, vou só alterar aqui só um segundo.
Olha lá. Quando for barato, tá verde. Quando for caro, tá vermelho. Eu vou alterar um valor de uma célula. Por exemplo, a água. A água agora é 9,80. Presta atenção que todos os cálculos que a gente acabou de fazer vai mudar tudo. Olha lá. Mudou aqui para caro, mudou o total, mudou a quantidade de valor acima de R$7. Então fica tudo fica atrelado aos valores que foram digitados desde o início da nossa aula. Ok, minha gente? Então, vamos ficando por aqui, né, com esse primeiro módulo aí do LibreOffice Calc. Tudo bem? Fiquem com Deus, um abraço e até mais.